you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. Estamos aí no limiar do mês de novembro, o mês que tem um apelo muito especial, o Novembro Azul. Essa questão da saúde do homem, que é a abordagem do Novembro Azul, é tão importante que tem 2 meses no ano cuidando disso. O Agosto Azul e o Novembro Azul. E como será que os homens estão se comportando e quais as principais ameaças? Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo hoje aqui o Dr. Bruno Fontoura, que é urologista e já é um gentil colaborador aqui do Alto Estilo. Bruno, seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado, Ana, é sempre um prazer estar aqui com você, né? Gosto bastante do lugar e a nossa conversa sempre é muito boa. Ai, que bom, puxa, fico muito feliz. E como é que os nossos meninos têm se comportado aí com relação à saúde? Então, a gente vai vendo, né, ano após ano, que a tendência é cada vez isso melhorar, né? Cada vez mais os homens estão se conscientizando, cada vez mais eles têm noção, né, da importância de ter qualidade de vida, da importância de cuidar da saúde, né? Essas campanhas são algo recente, de 5, 6 anos para cá, e a gente vê no dia a dia nosso, no dia a dia médico, a diferença, né? A preocupação, os questionamentos que os pacientes nos trazem, né? Você vê que o homem está cada vez mais se informando, colhendo informações. A internet é uma via aberta, né? Uhum. Tanto informação boa quanto informação ruim. Exatamente. Né? Mas isso é interessante, né? Esse desenvolvimento. Eu acho que a gente vai colher ótimos resultados em 10, 15 anos com toda essa conscientização que está tendo de uns anos para cá. Quer dizer, fantástico. Então, a gente vê aí que a campanha está efetivamente trazendo resultado. Quer dizer, a gente vai batendo aí nessa tecla e ela está funcionando. Você comentou sobre o Agosto Azul, né? E agora a gente está tendo o Novembro Azul. São focos diferentes, né? O Agosto seria para ter uma noção geral de saúde do homem, né? No sentido dele cuidar, dele ir no médico, ver pressão, ver se o colesterol está alto, ter uma noção geral assim de saúde. Enquanto que agora o mês de novembro ele é dedicado especificamente ao câncer de próstata, né? Que a gente sabe que é o tumor mais comum que atinge o homem. Acredita-se que hoje cada homem que nasce no Brasil tem uma possibilidade de 20% durante a vida de desenvolver um câncer de próstata. Nossa, que incidência alta, Bruno. Altíssimo, né? São previstos, segundo o INCA, para o ano de 2017, 61 mil novos diagnósticos de câncer de próstata, né? Então, assim, o objetivo específico desse mês é a conscientização de um problema de saúde pública, né? Se você for pensar pelos dados do INCA, a cada 20 minutos um homem no Brasil morre de câncer de próstata. Então, nós temos um problema de saúde pública, né? E a gente vê, pelo tudo que se estudou e se sabe, que faz toda a diferença a profilaxia, a consulta, né? Quando a prevenção. Então, esse é o grande sentido dessas campanhas, né? E acaba sendo assim, além de ser um índice alarmante, sim, quer dizer, uma morte a cada 20 minutos por dia é muita coisa. Com certeza. Ele ainda é um câncer com altíssimo índice de cura, porque altíssimo tem uns que você pega, por exemplo, a gente vê, daqui a pouco vai começar o dezembro laranja, né, para falar do câncer de pele. Se você pega, por exemplo, tem cânceres de pele que não respondem bem à rádio, à químio, que não tem muito o que fazer, né, que são agressivos. Sim. E o câncer de próstata, ele tem um índice assim, altíssimo de cura, né? Quer dizer que é muito triste pensar com tanta morte. Com certeza, mas isso é outro fato interessante a gente comentar, que esse altíssimo índice de cura, ele é algo também mais recente. Por quê? Porque o PSA, a prevenção, o toque retal, essas indicações surgiram ali na década de 90. Tá? Então, a partir dessa década, onde se começou a fazer a avaliação precoce, se mudou o perfil do diagnóstico do câncer de próstata. Por quê? Hoje, o paciente que a gente faz o diagnóstico no consultório, a maior parte dele ele não tem sintoma nenhum. Tanto que ele te questiona, poxa, mas doutor, eu estou com câncer de próstata, eu vou ter que fazer uma cirurgia, uma radioterapia, né? Minha vida está em risco e eu não tenho sintoma nenhum. Não tem. E essa é a grande questão. O tumor de próstata, ele é silencioso e o PSA e o toque retal, eles fazem com que nós façamos o diagnóstico no momento precoce, quando ele está restrito à próstata. Antes dos anos 90, quando não se fazia a prevenção, o paciente procurava o médico por sintomas. No caso, a doença já tinha saído da próstata, né? A gente sabe que o principal sítio metastático da doença prostática, do câncer de próstata, são os ossos.
Então o paciente já chegava em cadeira de rodas, com dor, com fratura, não conseguindo andar. Aí a perspectiva de cura era outra. Agora, hoje, com o diagnóstico precoce, mais de 90% dos casos são curados tratando. Olha, e interessante, né, que a gente estava falando aí tanto do agosto quanto do novembro com esse foco, é que eles acabam se complementando, né? Porque o paciente vai lá para fazer a profilaxia do câncer de próstata, você já faz a bateria toda, né? Sem dúvida. Isso é muito interessante isso, porque o Novembro Azul, ele força, teoricamente, o homem a ir no consultório, né? E às vezes você diagnostica um diabetes, uma pressão alta, outros problemas, às vezes um problema cardiológico, já faz esse encaminhamento para o especialista devido. Então, não só em relação ao tumor de próstata, mas o homem ter a cultura de cuidar da sua saúde, isso faz toda a diferença. A nossa expectativa de vida está aumentando, as gerações que estão nascendo agora estão com expectativas de vida de mais de 80 anos. Então, a tendência com o envelhecimento é que se apareçam os problemas, né, inerentes do envelhecimento, né, as doenças da senilidade, né, a carcaça do ser humano vai se desgastando. Exatamente. Né? Então, se a gente não fizer revisão, se a gente não tiver toda hora cuidando, a gente não vai conseguir envelhecer com qualidade de vida, que é o que o ser humano quer. Não adianta eu ficar, chegar aos 90 anos, não conseguir falar, não conseguir fazer nada sozinho. Né? O que se tenta é chegar longe e com qualidade de vida. Isso envolve hábito saudável, atividade física e acompanhamento com o médico desde cedo, para evitar que o problema se alastre, para sempre pegar o problema no começo. Né? E qual que é a indicação, a partir de que idade o homem deve começar a fazer o exame, o PSA, o toque? Não adianta fazer um só? Como é que é essa orientação prática aí pro pessoal? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue as mesmas indicações da Academia Americana, tá? Que é, para os homens que não têm história familiar e brancos, a indicação é a partir dos 50 anos, anualmente até os 80. Tá? O câncer de próstata, ele tem um fator genético muito forte. Então, quem tem pai, avô com história de câncer de próstata tem um risco aumentado. E os negros também têm um risco aumentado e de doença mais grave. Então, tanto quem tem história familiar como negros devem começar antes, aos 40 ou 45 anos, tá? E a rotina deve ser anual até os 80 anos. Esse limite de 80 é porque, assim, estipula-se que um tumor de próstata, em média, ele levaria 10 anos não tratado para matar uma pessoa, tá? Então, considera-se que se a pessoa desenvolver um tumor depois dos 80 anos, provavelmente ela irá falecer por outro motivo, por um infarto, por um AVC, por uma trombose, né? E o tratamento do tumor de próstata nessa idade, ele envolveria muita morbidade, muitos problemas para a qualidade de vida da pessoa. Então, você colocando essa situação na balança, não valeria a pena fazer essa investigação e esse diagnóstico, tá? Quanto ao que você me perguntou sobre o PSA e toque retal, a gente tem estudos, tem um estudo dinamarquês bem recente, que ele nos coloca dados estatísticos que, assim, que eu acho que com esses dados não tem discussão. Se eu tiver um câncer de próstata e eu fizer um PSA hoje, a chance do meu PSA dar alterado é 60% a 70%. Tá? Se eu fizer somente o toque, a chance do meu toque, eu com câncer de próstata, dar alterado, 70% a 75%. Se eu fizer o toque mais o PSA, a chance de um dos dois ou os dois dar alterado é quase 95%. Então não tem, às vezes o paciente chega e me pergunta, poxa, eu posso fazer só o PSA? Eu digo o seguinte, se nós pegarmos aqui 10 homens com câncer de próstata e fizermos o PSA nos 10, né, 3 ou 4 vão estar com o PSA normal e tem câncer de próstata. Então não é seguro não fazer o toque retal, ou não fazer o PSA, você tem que fazer os dois, que é a maneira de você ter uma acurácia de diagnóstico muito alta e acaba não se passando quase nenhum paciente sem fazer o diagnóstico. Né? Quer dizer, aí você vai fechando esse cerco. Exatamente, você associa. Ambos, a gente sabe que não, tanto o PSA quanto o toque retal, eles não fazem diagnóstico, né? Eles nos geram um alto grau de suspeição, uma suspeita muito alta. A partir dessa suspeita muito alta, eu indico a realização de uma biópsia de próstata. A biópsia é o exame onde vai ser colhido o material da próstata, né? Vai ser analisado esse material e a biópsia sim é definitiva, tá? A gente pode ter situações onde o PSA está aumentado por outros motivos.
uma hiperplasia benigna, que é um crescimento da próstata sem ser tumoral, uma infecção urinária, às vezes o paciente teve uma relação sexual no dia anterior que colheu o exame. Várias outras situações podem elevar o PSA. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação, e o urologista é o profissional que tem as informações necessárias para ter o discernimento de avaliação de PSA e toque e indicar a biópsia nos casos indicados, né? É porque a biópsia aí ela já passa, porque claro que para os homens o toque retal ele é sempre relatado como um exame desagradável, mas ele não é um exame agressivo ou né, invasivo, como com corte, com anestesia, etc., que uma biópsia já passa a ser, Sim, né? isso que você comentou, eu acho que sempre foi o grande mito em relação ao exame urológico, né? O toque, eu acho que envolve muito preconceito e muita piada, na verdade, Exatamente. né? Ai, numa Muita, dessa você vai pegar 2, 3 opiniões, todo mundo vira piada, né? Eu acho a que primeira coisa que faz é cumprimentar o urologista para ver o tamanho do dedo, né? Eu acho que isso já mudou bastante. Por quê? Anteriormente, quando se tinha mais a cultura do machismo e tal, eu acho que era pior. Hoje as pessoas têm a cabeça mais aberta, né? E muitas vezes, quando o paciente vai fazer pela primeira vez o exame, ele até comenta depois, mas poxa, mas já terminou? Nossa, não sabia que era tão tranquilo. E realmente é um exame que normalmente não dura mais que 10 segundos, né? Você faz com lubrificação, não, assim, é totalmente... não tem um grau de desconforto absurdo como você, né? E pelo grau de benefício que ele te gera, né? Para a tua saúde, poxa, é um exame que te proporciona palpar um tumor com o dedo, né? Exatamente. Que outra região do corpo, assim, fora, digamos, a pele, você consegue com o teu dedo sentir um tumor. Então é um exame pouco invasivo, com um grau de benefício muito grande, né? Então não se discute. Eu acho que hoje já caiu por terra. Eu vejo no consultório que o paciente já tem a consciência de fazer o exame, né? Eles já vêm com a ideia de fazer. Então, eu acho que isso é uma grande besteira que já ficou para trás. Eu acho que hoje só serve para piada mesmo. Felizmente, e mesmo se você pega uma população, por exemplo, de uma geração mais velha, aí, de 70 anos em diante, por exemplo, dos 70 a 80, que vai começar essa rotina agora, é mais complicado? A gente vê isso também, né? Da mesma maneira, onde tem muito homem com 40, com 45, até abaixo da idade, onde se tem a indicação da Sociedade Brasileira de começar querendo, com a consciência, a gente vê também casos de pacientes que chegam ali no consultório com 70, 70 e poucos anos, querendo começar a rotina. Nunca é tarde, só que o paciente já está 20 anos atrasado. Isso a gente deixa bem claro. Eu acho que o único problema, Ana, é não buscar o atendimento, não buscar fazer o rastreio, o cuidado. Eu acho que nunca é tarde para você abrir tua cabeça, né? Nunca é tarde para você cuidar da tua saúde. Então, obviamente, se o paciente teria um tumor que a gente poderia curar com 50 anos, com 70 talvez a gente mude o tratamento e não seja uma terapia curativa, né? Mas é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Exatamente, porque as pessoas, justamente por ele ser silencioso e assintomático, e de evolução lenta na maioria dos casos, né? As pessoas, hoje já não tanto, graças a tanta campanha, mas eu acho que as pessoas meio que subestimavam um pouco o risco das metástases. Né? O tumor de próstata ele tem essa característica. A gente divide em 3 grandes grupos, a partir de uma classificação ali, que é o alto risco, o baixo risco e o risco intermediário. O risco, na verdade, ele quer dizer o risco da doença, de agressividade da doença. Seria o risco da doença voltar. Então, assim, por exemplo, o que muda? Muda que uma doença de alto risco é uma doença que tem uma chance de metastatizar ou de, depois de um tratamento, ter uma recidiva muito maior que uma doença de baixo risco, né? Na verdade, uma doença de alto risco e uma doença de baixo risco são evoluções, tratamentos e comportamento totalmente diferentes. Então, esse é o grande detalhe do câncer de próstata. A gente não pode olhar como câncer de próstata. São doenças muito diferentes, doenças com agressividade, com tratamento, com evolução totalmente diferente. Então, ela é muito individualizada, tá? Por isso que tem que ter o cuidado de fazer o rastreio para a gente poder sempre propor o melhor tratamento. Só para você ter noção, a doença de baixo risco, em alguns casos, ela é de uma evolução tão lenta, tão pouco agressiva, que o tratamento chama-se Active Surveillance, que é a vigilância ativa.
Ah, tá. O que seria esse tratamento? A gente não faz absolutamente nada. Não opera, não faz radioterapia. A gente, por critérios técnicos, a gente classifica o tumor como sendo de uma forma tão pouco agressiva que a gente sabe que provavelmente esse tumor nunca levará o paciente a óbito. Entendeu? Tá. Vai conviver com ele. Vai conviver como se fosse uma pressão alta, como se fosse um diabetes, e a gente consegue nesses pacientes, óbvio, esse paciente tem que ser monitorado. Sim. Com PSA, com avaliações sequenciais. Existe uma possibilidade de, em algum momento da vida dele, ele necessitar de um tratamento mais agressivo. Mas, por exemplo, só para você, para o pessoal de casa ter uma noção do benefício desse tratamento. Um paciente pode ter esse tumor com 50 anos, tá? E ele só, às vezes você vai acompanhando e somente aos 70 esse tumor ele pula de estágio e fica um pouco mais agressivo e necessita de uma cirurgia, por exemplo. Então você vê que esse paciente ele ganhou 20 anos sem precisar ter sido operado. O que isso repercute? Óbvio que a técnica cirúrgica, a radioterapia melhorou bastante com o passar do tempo, mas a cirurgia de próstata é uma cirurgia agressiva, né? Causa alguma perda de função de potência sexual, perda de ereção, pode causar em alguns casos um pouco de incontinência urinária, tá? Isso diminuiu bastante, mas ainda existe. Então você pensa isso na vida de um homem de 50 anos. Que tem aí mais 30 pela frente. Entendeu? Então eu quis dar esse exemplo para contextualizar como a gente tem que individualizar cada caso, analisar, né, os parâmetros e definir o melhor tratamento. A única coisa que não pode é eu ser negligente. É eu não fazer a rotina, ou eu descubro que eu tenho um tumor e eu não quero fazer nada, aí a gente vai pagar o preço, né? Exatamente. Nosso papo está muito bom, a gente pode continuar? Claro, você que manda aqui. Então tá joia. É um instante só e a gente já volta, não saia daí. Do tonight. Aim gonna fire.